Boa noite. Nós vamos ver um texto da Palavra de Deus que diz o seguinte: Cristo a pedra. Este texto é muito interessante porque há alguém que diz que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Mas nesse texto nós vamos ver que o próprio Pedro desmente essa ideia de que ele é a pedra. Vamos ver o que o texto diz. A pedra sempre se refere na Bíblia a Jesus. E lá no deserto de Sim, o povo de Israel clamou por água. Deus mandou que Moisés ferisse a rocha e assim daria água. Êxodo capítulo 17, verso 6, diz o seguinte: Ferirás a rocha e dela sairá água. Jesus foi ferido para que a água da vida fosse disponibilizada para todos que quisessem. Todos agora poderiam beber da água da vida, porque a pedra, a rocha principal, foi ferida, que é Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 16 e 18, o apóstolo Pedro, revelado por Deus, responde à pergunta de Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Diante da afirmação de Pedro, de que Jesus é a rocha, o Senhor revela qual é o fundamento da igreja. E Jesus responde a Pedro: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É daqui que muitos religiosos tiram a confusão de que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Mas o texto não diz isso. Pedro era apenas uma pedrinha, mas Jesus é a rocha. Jesus é a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. A ideia de que Pedro é a base da igreja é desmentida. E o mais interessante ainda é que ela é desmentida pelo próprio Pedro. Na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 3 e 4, Pedro diz o seguinte: Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Portanto, Jesus é o fundamento da igreja e a sua pedra de esquina. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 20, está escrito o seguinte: Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus, na sua primeira vida para os judeus, tornou-se a pedra de tropeço, porque eles não o receberam. Romanos 9:33 diz o seguinte: Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quando Jesus voltar novamente, ele se tornará para Israel como a pedra de remate, descrita lá em Zacarias capítulo 4, no verso 7. Ele será para o poder mundial gentio a pedra cortada sem auxílio de mãos e que vai encher toda a terra. Daniel 2, 34 e 35. Mas para aqueles que rejeitaram e que rejeitarem a mensagem de salvação, através do sangue de Jesus,
ele se tornará na pedra esmagadora. E Mateus 21, 44 diz o seguinte: todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Portanto, há um aviso: cuidado. Os religiosos são muito perigosos. Eles fazem tudo para afastar o homem de Deus, para afastar o homem da palavra de Deus. E para afastar o homem da palavra de Deus, eles usam o maior artifício que pode ser para enganar o povo. Usam a própria palavra de Deus. Sabe como eles fazem isso? Eles citam textos fora do seu contexto. Como as pessoas não querem examinar nada, vão pela confiança que tem no povo, nos religiosos, e vão parar, sabe onde? Na perdição eterna. Simplesmente porque não tiveram a coragem de ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus e descubra a verdade. O caminho da salvação é o Senhor Jesus, aceitando o seu sacrifício ali na cruz do Calvário em seu lugar. Arrependa-se dos seus pecados e receba o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Que Deus abençoe a aplicação da sua palavra em nossos corações.